Você acha que pinguins são só fofinhos? Pode esquecer isso. Por trás daquela aparência simpática, existe um dos animais mais resistentes e habilidosos de todo o reino animal. Eles sobrevivem a temperaturas congelantes, enfrentam tempestades brutais, criam seus filhotes no meio do nada e ainda mergulham em águas geladas cheias de predadores. Mas o mais impressionante é como eles transformaram o mundo hostil da Antártida no palco de uma verdadeira saga de sobrevivência. Neste vídeo, você vai entender por que os pinguins são, na verdade, verdadeiros guerreiros do gelo. A primeira pergunta que a gente tem que responder é: como é possível viver em um lugar onde até o ar parece cortar a pele? Porque é exatamente isso que acontece no território de algumas espécies de pinguins, especialmente o majestoso pinguim imperador, que habita a Antártida. Ali, o inverno dura meses. Não estamos falando de um friozinho de manhã cedo, não. São temperaturas que caem para 60 graus, com rajadas de vento acima dos 150 quilômetros. Se você saísse sem roupa nesse lugar, em menos de 10 minutos você já estaria literalmente congelado. E os pinguins estão lá, andando, chocando ovos e criando filhotes. Como isso é possível? Tudo começa pelo design biológico. As penas do pinguim não são como as de um papagaio ou uma galinha. Elas são curtas, densas e sobrepostas, formando uma barreira natural contra o vento e a água. Essas penas têm uma base oleosa que repele o líquido, mantendo o calor do corpo. Abaixo disso, existe uma camada de gordura que funciona como uma verdadeira roupa térmica natural. Mas não para por aí. O segredo maior está no comportamento coletivo. Quando o frio aperta, os pinguins se agrupam em colônias com milhares de indivíduos, encostados uns nos outros. Esse comportamento cria um bloco térmico vivo, onde a temperatura interna pode chegar a 30 graus mesmo quando lá fora está 50 graus. Eles fazem um revezamento organizado entre os que estão no centro, mais quentes, e os que estão na borda, mais frios. É como se todos jogassem juntos no mesmo time, e todo mundo quer vencer o inverno. E sim, eles deslizam de barriga no gelo. Mas isso não é só engraçado, é estratégico. Ao deslizar, eles reduzem o atrito e economizam energia. Isso é vital em um ambiente onde a comida está longe e o esforço precisa ser planejado, ou seja, os pinguins não vivem apesar do frio. Eles transformaram o frio em parte do seu sistema de sobrevivência. Prepare-se para se surpreender com uma das histórias mais bonitas e trágicas do reino animal: o ciclo reprodutivo dos pinguins imperadores. Porque, sério, se isso fosse um filme, ganharia Oscar de melhor roteiro. Primeiro, os pinguins caminham mais de 100 quilômetros até os locais de reprodução. Sem GPS, sem mapas, apenas com a memória e o instinto. Eles retornam exatamente para o mesmo local onde nasceram. Agora imagina reencontrar seu parceiro entre 20 mil aves idênticas? Mas os pinguins conseguem. E isso graças a um detalhe genial. Cada pinguim tem um canto único, uma espécie de voz exclusiva. O casal se reencontra e então a fêmea põe um único ovo. E é aí que a coisa fica épica. A fêmea, extremamente desgastada, precisa urgentemente ir ao mar se alimentar. E quem assume a responsabilidade total do ovo? O macho. Ele pega o ovo e o mantém aquecido usando os pés e uma dobra especial de pele chamada bolsa incubadora. Agora veja o mais insano. Ele vai ficar até 65 dias sem comer, parado, protegendo o ovo das tempestades. Durante esse tempo, ele perde quase metade do seu peso corporal. Imagina você num deserto congelado, segurando um ovo com o pé e esperando, sem saber se a parceira vai voltar a tempo. É uma aposta de vida ou morte. Se a mãe voltar, e ela só consegue isso mergulhando centenas de vezes para caçar, o filhote sobrevive. Se não, o macho tenta proteger sozinho o máximo que puder, mas não há garantia. Esse drama se repete todos os anos e mostra que o amor entre os pinguins não é brincadeira.
É um pacto de sobrevivência. Saia da superfície gelada e mergulhe com os pinguins nas águas do sul do planeta. Abaixo da camada de gelo está o verdadeiro campo de batalha dos pinguins. Eles passam a maior parte da vida na água, não no gelo. E lá dentro, eles são predadores altamente eficientes. Ao nadar, os pinguins não apenas se locomovem. Eles voam debaixo d'água. Suas nadadeiras funcionam como asas, e o corpo tem o formato perfeito para cortar a água com mínima resistência. Já foram registradas velocidades de até 36 km em pinguins de Galápagos, e a maioria atinge pelo menos 10 km com facilidade. Os pinguins imperadores são recordistas de mergulho. Alcançam 500 metros de profundidade e conseguem prender a respiração por mais de 20 minutos. O coração deles desacelera durante o mergulho, direcionando oxigênio apenas para os órgãos vitais. Mas não basta nadar bem. Eles precisam caçar cardumes de peixes velozes, evitar focas leopardo sorrateiras e escapar de orcas. Tudo isso no escuro, sob pressão e em temperaturas congelantes. E para se alimentar, fazem mergulhos repetitivos por horas. Estudiosos já registraram pinguins fazendo mais de 200 mergulhos por dia em busca de alimento para seus filhotes. Tudo isso com uma precisão que rivaliza com caças militares. Eles não são só ágeis, são caçadores natos e incansáveis. Se existisse uma Olimpíada da Evolução, os pinguins teriam medalha de ouro. A quantidade de adaptações físicas e comportamentais que eles desenvolveram ao longo dos milhões de anos é impressionante. Comecemos pelo mais surreal. Pinguins bebem água do mar. Isso seria letal para a maioria dos animais. Mas eles têm uma glândula especial chamada glândula supraorbital, que excreta o sal em excesso por um duto próximo ao bico. Eles literalmente espirram sal. Outro ponto. Suas patas e nadadeiras estão expostas ao frio, mas não congelam. Isso porque eles têm um sistema chamado troca de calor contra corrente. O sangue quente que vai até as extremidades aquece o sangue frio que está voltando, mantendo a temperatura dos tecidos num nível funcional. A visão também é uma super arma. Os pinguins enxergam em profundidades onde a luz quase não chega. Eles podem localizar cardumes, usando contraste de silhuetas e brilho residual da superfície. E tem mais. Pinguins vivem em sociedades organizadas. Em algumas espécies, os filhotes formam verdadeiras creches, onde adultos os protegem em grupo. Os pais reconhecem o filho entre milhares usando apenas o som. Alguns ainda usam pedras para construir ninhos e sabem, instintivamente, onde é mais seguro ou quente. Até mesmo comportamentos humanos já foram observados. Pinguins trocando presentes, pedras especiais, roubando materiais de outros ninhos e até defendendo parceiros em brigas. Esses bichos têm cérebro, coragem e códigos sociais. São muito mais complexos do que a gente imagina. Por mais adaptados que sejam, nem os pinguins conseguem lutar contra o aquecimento global, o maior vilão da história recente da Terra. As geleiras estão derretendo em ritmo acelerado, alterando os ciclos de reprodução, os locais de alimentação e até a temperatura da água. E isso afeta diretamente a base da cadeia alimentar, o krill, que depende do gelo para se reproduzir. Algumas espécies já apresentam declínios alarmantes. O pinguim de Adélia teve uma redução de mais de 50% em algumas colônias. O pinguim de olho amarelo, da Nova Zelândia, corre o risco de desaparecer completamente se nada for feito até 2050. E o ser humano ainda piora tudo com pesca predatória, derramamento de óleo, plásticos nos oceanos e turismo descontrolado em áreas sensíveis. Mas ainda há esperança. Reservas marinhas protegidas estão sendo ampliadas. Estudos estão monitorando colônias em tempo real com drones e sensores. E organizações ao redor do mundo estão atuando para preservar essas aves. Salvar os pinguins é mais do que salvar um animal carismático. É preservar um símbolo da resistência natural e o equilíbrio de um ecossistema inteiro. Os pinguins são muito mais do que mascotes de Natal ou animaizinhos de desenho animado.
São verdadeiros sobreviventes, caçadores destemidos, pais dedicados e exemplos de adaptação extrema. E agora que você sabe disso, dá para olhar para eles do mesmo jeito?